querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos hoje começar uma série muito rica e muito importante para mim e para a sua vida. A série é o Jesus da Bíblia, né? E vamos começar esta série Jesus em Gênesis, tá bem? E vamos aí passear pelas páginas da Bíblia, apresentando Jesus Cristo em todos os capítulos de todos os livros da Bíblia, tá bem? Esta é a nossa jornada. É uma longa jornada e desejo que você já desde agora aprecie cada viagem pelas páginas da Bíblia, que vamos enxergar em cada página, em cada parte, em cada capítulo, em cada livro, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? Queridos, uma das perguntas mais intrigantes e mais importantes do nosso tempo é esta: Gênesis 1 a 11. É literal ou simbólico? Será que a criação, a queda, o dilúvio e Babel são apenas metáforas espirituais? Ou serão eventos reais que lançam o fundamento de toda a Bíblia? Né? Bem, Jesus respondeu a essa pergunta enquanto esteve aqui na Terra, né? No Novo Testamento ele respondeu. E ele respondeu não com teoria, mas sim com autoridade. Olha só o que ele nos diz em Lucas 24, verso 27. Olha só. Vamos ler aqui. Lucas 24, verso 27. Se você está com a sua Bíblia, vamos estudar aqui juntos a palavra de Deus. Lucas 24, 27. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Né? Então Jesus, ele mostrou a autoridade quando os discípulos perguntaram a ele. Né? E Jesus mostrou a autoridade. Né? Olha só. E Jesus descreve para Jesus, melhor dizendo, para Jesus, Moisés escreveu uma história real. Né? Vamos lá então para alguns aspectos técnicos, né? Desta autoridade que Jesus conferiu à palavra dele, né? A palavra de Deus. Né? Vamos lá. O hebraico de Gênesis, né? Porque o hebraico é a língua majoritária do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Né? Então, o hebraico de Gênesis, ele é histórico, ele não é poético, ele é histórico. Né? Bereshit bara Elohim, assim começa o livro de Gênesis. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, temos aqui alguns destaques do hebraico. Né? Primeiro, o verbo bará, né? Ali ele é usado para atos reais da parte de Deus na história. Então, o bará, ele é um ato real da parte de Deus na história. Né?
O texto de Gênesis capítulo 1, né, ele utiliza a estrutura narrativa, ele está narrando a criação do mundo. Né? Ele tem um vav consecutivo, né? Ou seja, o Vaiomer, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vaiomer Elohim, e disse Deus, né? Esta é uma forma típica que está presente durante o texto todo, de Gênesis 1 até o 31. Está presente ao longo do texto todo. Vaiomer Elohim, e disse Deus, né? E este Vaiomer Elohim é um relato histórico, não é poético, isso não é poesia. Não se trata de poema, se trata de uma ação concreta da parte de Deus. Vaiomer Elohim Yehi Or, e disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Enquanto o Gênesis trabalha com narrativa, os Salmos eles usam paralelismo poético. Aí sim, os Salmos foram escritos em forma de poemas, né, em forma de prosa e também em forma de poemas, e eles devem ser entendidos assim. Né? Paralelismo poético. A mulher é bonita e inteligente. A moça é charmosa e estudiosa. Né? Tá vendo o paralelismo? Né? É bonita com charmosa e inteligente com estudiosa. Entendeu o paralelismo? Assim é trabalhado os Salmos. Mas Gênesis é um fato real. Moisés está narrando um fato real. Né? E outro aspecto. Gênesis coloca uma sequência cronológica. Então, linguisticamente falando, no hebraico não é parábola. Não é parábola, não é alegoria, não é mito, não é nada. É fato real. Né? Então vamos lá para o segundo aspecto. O segundo aspecto aqui de Gênesis 1 é que a palavra dia em hebraico, que é Yom, né? Aí vem o Yom Kippur, né? O dia da expiação, né? O Yom Kippur, né? Ele aparece em todo o texto, E ele aparece da seguinte forma. Ele aparece como número ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Yom, aí vem o Erev Boker, né? Tarde, manhã, Yom, primeiro dia. Erev Boker, segundo dia, e assim por diante. Né? Então, em hebraico, essa forma típica de escrever, né, essa combinação, ela indica que a criação do mundo ela foi feita em 24 horas semanais por dia, entendeu? A cada 24 horas Deus criava algo, né? A cada 24 horas Deus criava algo, né? Em Êxodo capítulo 20, verso 11, lá diz assim, porque em 6 dias o verbo aqui, Yamim, né, fez o Senhor os céus e a terra. Né? Então veja, se Gênesis não for literal, histórico, ele quebra por completo o quarto mandamento. Né? Por quê? Porque o quarto mandamento coloca Deus como o autor da criação, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, se Gênesis não é literal, o quarto mandamento perde o sentido, perde completamente a validade. Né? Um outro aspecto também aqui, né? Façamos o homem
Jesus na criação da humanidade, né? Aqui as palavras hebraicas são Nascer Adam Betzalmenu Kidmu Netu, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Temos aqui dois aspectos importantes do hebraico. Primeiro, nascer é uma forma plural, né? Deus aqui está colocando no plural aquilo que ele é em realidade. Aquilo que a Trindade é em realidade, ele está esboçando o que a Trindade é, plural. Então ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa semelhança, né? Ou seja, aqui também está implícito a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E aqui temos também a outra palavrinha em hebraico, né? Betzalmenu, a nossa imagem, né? Façamos nascer Adão Betzalmenu Kidmunetu. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, ou seja, o ser humano, ele nasce do conselho divino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E nós, seres humanos, né, Adão e Eva, primeiramente, né, foram criados para uma relação de comunhão e de amor. Jesus não apenas criou o homem e deixou lá, não. Ele criou o homem para se comunicar com a mulher e não só, mas ambos, homem e mulher, se comunicar com Deus, né? Um outro aspecto importante aqui do hebraico, né? Jesus tratou Adão e Eva como personagens reais, como pessoas reais, né? Olha só, Mateus, vamos lá para o livro de Mateus, né? Capítulo 19, né? Capítulo 19 aqui, verso 4 e 5. 19, Mateus 19, 4 e 5. Aqui. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Né? Aqui está a palavra de Jesus Cristo no Novo Testamento, em Mateus 19, né? Jesus aqui não está dizendo, né, como se fosse. Ele não usa essa palavra como se fosse. Ele usa a palavra desde o princípio. Ou seja, se Adão não é literal, se Adão e Eva não for literal, se não for uma pessoa real, três coisas acontecem. Além de acontecer, essas três coisas perdem a validade por completo. Primeiro, o casamento perde a sua origem divina. Porque em Gênesis 2:24 diz, é a base de Mateus 19, 4 e 5. Né? Porque Jesus disse, por esta causa deixará o homem o pai e sua mãe e sua mulher e se unirá a sua esposa. Mas esta palavra que Jesus diz se encontra em Gênesis 2:24. Né? Aqui. Gênesis 2:24, aqui está o princípio, a doutrina, né, do casamento. Né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Gênesis 2:24. Então, se Adão e Eva não é real, o casamento então perde a sua origem. Né? O casamento perde a sua
origem. Né? Vamos lá, segunda coisa. O pecado original perde sua base. Né? Se não existe ser humano, se Adão e Eva é um mito, então o pecado também deixa de existir. Correto? Né? E terceira coisa que perde o valor, que perde o princípio, né? A cruz perde completamente sua necessidade barra validade. Então, olha só a tragédia que é considerar Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 como literal. Olha só a tragédia. Né? Estamos aí acompanhando. Né? Um outro ponto aqui também relevante, né? A cruz perde o significado, né? Por quê? Vamos lá aqui para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha só, se não há ser humano, não há casamento, e se não há casamento, não há pecado, né? E se não há pecado, não há cruz. Né? Olha só a tragédia, né? Olha só a tragédia, né? Então veja, temos sim de considerar Gênesis como literal, como um fato histórico, não como um fato poético. E se Adão não for literal, a teologia de Paulo, né, que Paulo utilizou em Romanos 5,12, ela cai por terra. Por quê? Porque Paulo constrói a sua teologia em fatos históricos. Ele comprova, ele embasa, o seu embasamento teológico é em fato histórico, não é em fato mítico, é fato histórico. Né? Um outro aspecto aqui, Jesus afirmou o dilúvio como fato real, né? Mateus 24, vamos lá, né? Estamos perto aqui da palavra de Deus, né? Aqui, nesta série, nós vamos usar muito a palavra de Deus, tá? Então, já deixe ela aí ao seu alcance para sempre estudarmos a palavra de Deus quando for exibida a cada vídeo dessa série, né? Mateus 24, 37 a 39, lá diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, olha só, mais um aspecto para considerarmos Gênesis, né, o livro todo, como histórico, como fato real, né, por dois motivos. Primeiro, Jesus menciona que o dilúvio foi real, né, e não só, mas ele faz uma comparação com a sua vinda, que é real também. Né? Então, assim, se Noé for alegoria, se a arca de Noé for alegoria, for fato mítico, a segunda volta de Jesus, ela também seria alegórica, fato mítico, né? Fake news.
mas sabemos que não. A literalidade de Gênesis é tão real quanto a nossa vida hoje, no século XXI. Né? Gênesis 7:19 começa da seguinte forma: prevaleceram as águas do dilúvio. Né? Ou seja, aqui o texto hebraico, ele intensifica, ele descreve medidas, tempos, locais, números, né? Porque as águas do dilúvio permearam toda a terra durante 150 dias. Então, ou seja, durante meio ano, 5, 6 meses, o dilúvio tomou posse da terra. Né? Então, o hebraico jamais, aqui Moisés usaria de forma poética, em uma história tão real quanto foi o dilúvio. Né? E por último aqui, né, mas não menos importante, pois ainda vamos continuar considerando, né, Babel explica o mundo real, capítulo 11, Gênesis 11. Né? O hebraico, Bavel, confusão, Balal, misturar, ou seja, mistura de confusão, né? De confusões. Né? Gênesis 11 explica 3 coisas. Primeiro, a origem das línguas, né? Do inglês, do francês, do espanhol, do hebraico, do aramaico, né? do chinês, do alemão, né? Do húngaro, ucraniano, russo, né? A Torre de Babel explica a origem das línguas. 2. A Torre de Babel explica a origem dos povos. Né? Então, cada povo tem a mesma origem. Nós hoje viemos de uma origem. Né? Nós como povo, né? Como nação, viemos de uma origem. Né? Então, a Torre de Babel, ela explica a origem das línguas, ela explica a origem dos povos e também explica a dispersão humana, né? Ou seja, com aquela mistura, né? Eles estavam ali a construir a torre, mas um pedia cimento, o outro entregava areia. O outro entregava areia, mas na verdade, o que era para ser entregue era pedra. Né? Então, ou seja, uma confusão nas línguas. Né? E daí em diante, cada um procurou o seu povo, né? a sua nação. Né? Chinês com chinês, russo com russo, português com português, brasileiro com brasileiro, enfim, e assim vai, e assim constrói a identidade dos povos, a origem das línguas e a dispersão, porque cada um foi para um lado, né, da face da terra. Né? Atos 17, vamos aqui para o livro de Atos. Estamos aí a passear nas páginas maravilhosas da Bíblia, né? Atos 17, verso, deixa eu ver aqui, 26. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Né? Então aqui nós estamos considerando aqui alguns aspectos do livro de Gênesis para a nossa validação do livro, né, de Gênesis. Né? Então, assim, como eu li, né, de um só homem, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos, né, previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Né?
Ou seja, Jesus e os apóstolos consideraram a Torre de Babel como um evento histórico. Né? E olha só, se Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, se esses 11 capítulos caem, o Evangelho cai junto. Sabe por quê? Porque, olha só, primeiro, sem criação literal, histórica, real, não há propósito, não há destino. Sem queda histórica, literal, real, não há pecado. Sem pecado histórico, real, literal, fato, não há cruz. Sem cruz histórica, real, literal, não há redenção. E se não há redenção histórica, fato, real, literal, né, também não há segunda gloriosa vinda de Jesus na terra. Olha aí. Olha a consequência de alimentar a ideia de que Gênesis 1 a 11 é alegórica. Né? Por quê? Porque sem a criação não há propósito e nem destino. Sem a queda não há pecado. Sem pecado não há cruz. Sem cruz não há redenção. Sem redenção não há segunda vinda de Cristo. Olha o perigo. Olha o perigo dessa heresia. Olha o perigo. João capítulo 1, verso 14, nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Ou seja, o Cristo que entra na história veio para salvar uma história real, não uma fábula. Cristo não veio nesse mundo, meu querido, para salvar uma fábula, para salvar um conto de anedota. Não, Cristo veio na humanidade para salvar uma história que estava em franco declínio. Né? Aqui temos um último aspecto, né? Aqui temos um último aspecto, né? O Criador também é o sustentador, né? A Bíblia deixa claro o seguinte, que Jesus, ele não criou a humanidade, ele não criou o mundo e a humanidade para abandonar logo em seguida. Jamais o Criador do universo criou o mundo, criou o ser humano para abandonar à mercê. Não. Ele nos ama. Né? Hebreus capítulo 1, verso 3. Aqui a última, se não me engano, é a última passagem aqui. Né? 1, verso 3, lá diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Né? Ou seja, queridos, se ele sustenta as galáxias, se ele sustenta o espaço sideral, ele também pode sustentar a tua vida. Mesmo quando tudo parece um caos, derrota após derrota, Deus pode sustentar a tua vida
e dar a vitória que você precisa. Gênesis 1, verso 2 diz: a terra era sem forma e vazia. No hebraico, tohu vavohu, ou seja, a terra estava um caos. Não havia ordem, a terra estava um caos. Queridos, é como eu disse, se a tua vida está um caos hoje, Deus pode colocar ela em ordem. A sua vida não está mais caos do que quando no princípio da criação da terra esteve. Se no início da criação da terra, a terra estava um caos, pior, 1000 vezes pior, né? E Deus conseguiu colocar ordem na desordem, o que Ele não pode fazer por você? Hã? Me diz. Tua vida possivelmente está numa desordem, não tá? Um caos danado, não tá? Deus está te falando aqui nesse momento que Ele pode colocar a tua vida em ordem. Você deseja? Mesmo no caos, Deus ainda se faz presente. Não pense que Deus não está no caos. Deus está no caos. Então, se Deus está no caos, clame e ore desesperadamente por Ele, né? Então, aqui nós temos Gênesis com a conexão da cruz, né? Gênesis e a cruz, eles se entrelaçam de maneira vital, né? Por quê? Porque o ser humano, o mesmo Jesus que criou o ser humano do pó da terra, é o próprio Jesus que um dia veio a essa terra, se permitiu, se deixou se pendurar numa cruz de madeira. E não só. Ele se permitiu se pendurar numa cruz de madeira e ele se permitiu falar, tetelestai, está consumado. E por falar nisso, você pode acompanhar a série completa, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Tá bem? Está aqui em nosso canal. É série de minha autoria, né? Baseado aí na palavra de Deus, né? E veja, o Criador entra na criação para redimir aquilo que Ele mesmo criou com suas próprias mãos. Amém? E o apelo final, meu querido, o apelo final que eu faço para você é o seguinte, é o que eu já estava falando antes e agora definitivamente eu encerro, né? Talvez a tua vida esteja igualzinha à passagem bíblica, sem forma e vazia, torro, vavouro, um caos por completo. Tua vida está de pernas para o ar, né? E você não tem para onde fugir. Mas o Espírito de Deus que pairou sobre as águas da face da terra, ele pode pairar na sua vida hoje. Ele quer dizer para você, o mesmo Deus que na criação do mundo disse, haja luz e houve luz, ele quer dizer para você e para mim, recomeça, força, recomeça. 1 Coríntios 5, verso 17, lá diz assim, se alguém está em Cristo, completa a frase, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, ou seja,
Gênesis não começa, era uma vez, não começa assim. Gênesis começa com Bereshit bara Elohim, Ve'et Hashamayim ve'haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, é uma certeza, não é poema, não é poesia, é fato, é real. E se Deus é o Senhor do princípio, Ele também é o Senhor do teu presente e do teu fim, caso Jesus não volte em nossos dias. Se Jesus voltar, Ele é o Senhor do começo e da eternidade. Amém? O livro de Apocalipse encerra da seguinte forma. É Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o Deus que é Deus do começo, Ele é Deus do meio e é Deus da conclusão. Assim como um texto que produzimos, né? Um texto tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Este é Deus. Deus está no começo da nossa vida, Deus está durante a nossa jornada por este mundo, e se Jesus não voltar, Deus estará conosco no final de nossa vida. E se Jesus voltar, como de fato Ele irá voltar, Ele estará por toda a eternidade juntamente comigo e com você. Amém? E mais uma vez, antes de orar, se este conteúdo abençoou tua vida, isto é apenas o começo desta série, né? Jesus da Bíblia. E se este conteúdo abençoou tua vida, abençoe a vida de outras pessoas. Partilhe esse conteúdo para outras pessoas, né? Deixe o seu like, se inscreva em nosso ministério aqui no YouTube, para que cada vez mais o YouTube entenda que isso é relevante, não só para mim, né, que estou, claro, sendo ricamente abençoado, mas para você também, principalmente para você, né? Eu faço esse produto, este vídeo, estas séries, né, visando o teu bem-estar, visando o teu conhecimento, aumentando ainda mais o conhecimento que você já tem a respeito da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Querido bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado por estar presente em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a criação ela é histórica, ela é real, ela é um fato que aconteceu. E obrigado por isso, porque todo o restante da Bíblia está fundamentalmente baseado na criação do mundo. O plano da salvação, como diz Paulo em Romanos 5, está baseado na criação da humanidade, do homem e da mulher, Adão e Eva. Obrigado, bom Deus, por isso. Que todos nós tenhamos a maravilhosa presença do Espírito Santo junto a nós. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por esta série maravilhosa que o Senhor nos está a dar, compreensão da pessoa maravilhosa de Jesus em cada livro da Bíblia, em cada capítulo da Bíblia. Nos abençoe, bom Deus. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que aqui está e que ela seja grandemente abençoada por Ti. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, bom Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e oramos. E abençoa-nos
durante esta nova semana que já iniciou. Que ela seja uma bênção, que esta nova semana que está por vir, né, que ela seja uma bênção para todos nós, né, e que esta semana que o Senhor nos ajude a passar por ela, guiado e protegido por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima.